Olá. Boa noite. Todo mundo se conectando aqui aos poucos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Vamos chegando aos pouquinhos aqui. Peço licença para ir autorizando as outras pessoas a entrarem. Boa noite, Sônia, bem-vinda. Boa noite, Melissa. Deixa eu ver. Tá. Acho que por enquanto, se aparecerem novas pessoas, imagino que entrem por aqui. Certo. Boa noite, Cláudia, Fabiola, Neiva, Tânia, José, Silvia Mara, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Eu estou gravando estou tentando aqui gravar, então é isso, os microfones vão ficar todos silenciados. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Só um segundo. Ah, não me deixa aqui. Tá. Tá certo. Desculpem, só mais 2 segundinhos enquanto vão entrando novas pessoas por aqui. Carol, eu estava vendo aqui, se você entrar com outro perfil, eu acho que aí me permite fazer co-host. Mas tá ok também, eu vou seguindo por aqui enquanto isso. Admite all. Muito boa noite. Enquanto eu vou admitindo aqui as novas pessoas que vão entrando, acheguem-se, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Estou muito entusiasmada com essa nossa conversa de hoje, sobre como criar espaços brincantes seguros. Eu vou, colocando... Quem for entrando, por favor, coloca os microfones em silêncio. Eu vou ver depois aqui, senão se eu consigo colocar todas as pessoas ao mesmo tempo em silêncio, tá bom? E aí, os momentos que abrir interação, vocês mesmos desbloqueiam os microfones. Então, enquanto a gente está chegando, eu adoraria saber um pouco mais de vocês. Quem quiser se apresentar, contar qual é a idade ou as idades das crianças de vocês, onde vocês estão. Enquanto isso, chegam novas pessoas por aqui e a gente vai preparando essa aula. Quem se sentir à vontade de ficar com a câmera aberta, ótimo. Quem também sentir mais à vontade com a câmera fechada, tudo tranquilo também, super entendo. Boa noite. Deixa eu ver. Admit all. E ainda vamos dar mais 2 minutinhos enquanto todo mundo acaba de entrar por aqui. Conforme forem pedindo aqui, eu vou, às vezes, ir e voltar aqui para conseguir admitir todo mundo, tá bom? Bom, acho que se a gente der mais 2 minutinhos por aqui. Oi, Thaís. Posso falar, então? Oi, Nádia. Pode sim. Tudo bem? Tudo Então, bem, e você? tudo ótimo. Então, eu sou cuidadora. Eu não sou mãe, mas eu sou cuidadora e sou babá, né? Então, eu vou nas casas das famílias e estou trabalhando com aproximadamente 6 crianças de idades entre 6 meses e
5 anos. Uhum. Que legal, que bacana. Entre 6 meses e 5 anos. Isso, no momento, né? Eu tô nessa área já tem uns 10 anos. Então, Uau, já passaram muitas crianças. que E é muito bacana. interessante quando a gente para observar o quanto a gente absorve e já aprende só nessa convivência, assim, né? Com atenção e... Super, super. E nas casas dessas famílias, elas têm abertura para o que você propõe, assim, também em relação aos espaços, aos materiais? Sim, nós temos uma boa relação de confiança, assim, que as famílias já confiam diretamente no meu formato, assim, de trabalho e a gente tem uma boa relação. Que bacana. E aonde você tá? Em Em Florianópolis. Floripa. Em Uhum. Eu tô Florianópolis quase também. vizinha, Thaís. Ah, sim, sim, super. É verdade, eu lembro também de algumas mensagens que você me mandou sobre os livros também, né? Sobre que bacana. Sim, Que legal poder agora colocar, te olhar cara a cara, né? A gente vai trocando mensagens. Que que legal. legal. Obrigada por estar aqui. Grata. Obrigada a todo mundo que está aqui. Se alguém mais quiser comentar também as idades das crianças que acompanham, ou se são, enfim, filhos, netos. Oi, Cláudia, uau! Que bom te ver por aqui. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem-vinda. Obrigada. Vou contar bem rapidinho também do meu percurso aí. Eu sou terapeuta ocupacional, faz 12 anos, trabalho com a infância desde sempre, né, de Uhum, bebês de risco, criança com deficiência. uhum, Atualmente eu estou num programa que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. E sou mãe de um uhum. pimpolinho de 1 ano e 4 meses. Hum, que Eu acho que mesmo maravilhoso. trabalhando sempre com a infância, eu acho que eu brinco que eu sabia muito sobre ser mãe, até ser mãe. Eu acho que hoje eu entendo que sim, sempre respeitei muito esse papel, acho que admiro muito esse papel de mãe e de cuidado, né, enfim. Mas hoje eu entendo que era só realmente uma orientação que eu conseguia fazer, que acho que a técnica, Uhum, quando ela está associada ao vivenciar isso, né, do contato direto, da realidade de dia a dia, enfim, né, acho que vem os uhum. desafios do ser mãe mesmo, né, dessa coisa de ser Sim, mãe, de ser trabalhadora, de ser tudo junto, né, então, um super. pequenininho de 1 ano e 4 meses, está nessa fase aí, como TO, eu vou estimulando autonomia, ele vai tendo escolhas, vai aprendendo coisas, mas ao mesmo tempo agora tem os desafios de comportamento, né? Eu brinco que a autonomia tem um custo, né? Como é que a gente, como adulto, olha para nossa criança quando a criança quer colocar o desejo dela, enfim. E aí aquela berlinda, como ser autoridade sem ser Sim. autoritária, como quebrar os padrões dessa criação que a gente vai vivendo e poder oferecer espaços de qualidade, saudáveis. Então, por isso eu estou aqui. Uhum. Sim, que legal. Muito feliz que você esteja aqui. Me identifico com a Tafala também como profissional da educação e como mãe, né? Se aproximar desde duas pontas diferentes do mesmo Exatamente. aspecto, né? E então, enfim, vamos crescendo e aprendendo juntas, acho que compartilhando com a Nádia também, tanto como mães como profissionais, quando se trata de educação, o principal é a gente sempre se atualizar, né? Estar em contato com novas informações, com novos saberes, novas formas de fazer. Eu fico muito feliz de ver pessoas aqui também que eu sei que já são avós e que ainda assim estão, nossa, já experienciei como adulto ou como profissional da educação, depois como mãe, agora como avó. Nossa, o que que dá para ser revisto? O que pode ser feito diferente, né? Acho que sempre quando a gente fala de relações humanas, a gente está em aprendizado constante. Então, obrigada por compartilhar. Se alguém mais tiver vontade de compartilhar agora um pouquinho nesse começo,
Senão eu posso continuar comentando como vai funcionar um pouco hoje nossa conversa. Ô, Thaís, é a Oi, Sônia. Sônia. Eu até me inspirei a falar agora, porque quando a gente encontra uma TO no grupo, eu também sou terapeuta ocupacional, trabalho com desenvolvimento infantil há muitos anos, sou da velha guarda, sempre com a Waldorf no coração. Eu trabalho com crianças com autismo. Atualmente, eu Uau. atendo crianças que receberam o diagnóstico, 2 anos e 10 meses, 1 ano e 8 meses, e trabalho com os grandes também, porque a gente vai crescendo e vai continuando nesse trabalho responsivo e com as coisas naturais, e o meu trabalho é abordagem interativa, brincante, né? Fui criada dentro de uma brinquedoteca, né? Porque eu sempre trabalhei com crianças com deficiência intelectual e autismo também. Agora é a parte clínica. Então, eu coloco de tudo. As pedrinhas, as histórias, a lã, e por aí vai. Que especial, nossa, quanta gente aqui para trocas maravilhosas, né, com diferentes saberes. Sim. Espero que a gente comece aqui, ou fortaleça aqui uma rede que se estende em muitas outras áreas. Ai, vamos Fico sim. muito feliz. Obrigada por compartilhar, que a gente compartilhe muitas coisas. Eu tenho muito para aprender também com todas vocês, sem dúvida. Que Vamos legal. criando esse espaço juntas. Bom, né? Então, hoje, a proposta para o nosso encontro é a gente começar com uma pequena vivência, bem simples, e depois a gente vai falar sobre alguns temas, né? A criança como ser brincante, que acho que quem está aqui já compartilha bastante. Vamos falar um pouquinho sobre desemparedar a infância, esse brincar fora, sobre o papel do adulto no brincar, e aí a gente vai chegar nas dicas, né, de como criar esses espaços brincantes dentro de casa. São coisas muito básicas, eu acho que muitos de vocês com certeza já sabem tudo isso, mas às vezes é gostoso relembrar, né, ver algumas coisas, recolocar ideias, e espero que possa ser inspirador de alguma forma. E no final do nosso encontro, a gente vai ter um espaço maior para partilha. Como essa aula, assim, eu queria compartilhar muitas coisas, né, que eu tenho estudado e observado, para a gente poder aproveitar ao máximo. No final, eu vou responder algumas perguntas, não sei, vamos ver como flui. E o que ficar pendente, mesmo que tenham outras perguntas, a gente segue pelo grupo, porque também eu imagino que todas estejam já em final de dia, para o encontro não ficar também exageradamente longo. O que não conseguir conversar aqui, vocês sabem que a gente segue lá no grupo. Então, primeiro de tudo, para a gente entrar aqui nessa aula, nessa ideia de espaço brincante, eu acho que a gente pode se conectar um pouco mais com nós mesmos, né? Quem se sentir à vontade, estiver com a câmera fechada ou aberta, eu vou até levantar um pouco aqui, puder e quiser levantar um pouquinho, a gente pode sentir um pouco como está nosso corpo. Quem estiver sentado, pode só movimentar um pouco a cabeça, o pescoço. E aí, a gente soltando um pouquinho, a gente pode parar um pouquinho e ficar um pouquinho em silêncio, e só sentir em que humor a gente está. Onde a gente está sentindo o nosso corpo, se tem algum espaço de tensão, como nossos pés estão conectados com o chão. Isso, a gente pode também espreguiçar um pouquinho, para a gente se preparar para começar por aqui. E aí eu espero que vocês tenham conseguido
trazer algum objeto ou material das crianças. Quem não... Desculpa, gente, que eu estou aqui admitindo pessoas ao mesmo tempo. Quem estiver entrando, estamos começando agora. A gente recém começou, se conheceu um pouquinho, e agora eu queria propor uma segunda vivência. Quem for chegando, por favor, coloca os áudios no mudo. Eu vou tentando olhar por aqui também. Mas quem eu não conseguir colocar no mudo, por favor, deixem os áudios no mudo. Então, quem conseguiu separar um material ou um brinquedo? Eu espero que vocês tenham alguma coisinha por aí. E esse é o momento que a gente vai utilizar. Então, eu vou pedir que, se vocês tiverem espaço, que vocês realmente podem desligar a câmera, quem se sentir mais à vontade, ou quem sentir à vontade com câmera ligada, também fico feliz porque tem essa troca. Então, quem quiser e puder, quem tiver espaço, levanta da cadeira, senta no chão ou deita no chão, inclusive. Eu vou ficar aqui para eu conseguir ir recebendo as pessoas que forem entrando, mas fiquem muito à vontade, quem quiser pode desligar a câmera. E a ideia, o que eu vou pedir é que, se vocês tiverem espaço, deita no chão e coloca o objeto que vocês trouxeram próximo de vocês. Simplesmente olha para esse objeto. Ou quem estiver sentado na mesa, pode colocar ele na mesa e a gente simplesmente olha para esse objeto. Então, olha e vai observando tudo que vocês conseguem ver com os olhos. A cor, a forma, as texturas que vocês conseguem entender que tem nesse material só de observar. E aí agora pega esse material, esse objeto de vocês com as mãos. Alcança com as mãos, desliza as mãos sobre ele, experimenta manipular de diferentes formas. Então a gente pode girar o punho, balançar, virar para um lado e para o outro, trocar de mãos. E aí agora a gente pode também cheirar esse objeto. Cheira. A gente pode passar em alguma parte do corpo, na bochecha, na pele do braço. Qual a temperatura que ele tem? Se ele fica aqui na minha mão muito tempo, será que ele absorve meu calor também? A temperatura dele muda? Que som que esse objeto faz? Ele faz algum som por ele mesmo? Se você arrasta ele nas tuas mãos, ou no chão, ou na mesa, em alguma superfície, dá pequenas batidinhas. Quem tiver na mesa, coloca uma das mãos na mesa e bate com a outra. Vê se você percebe também a vibração na outra mão por estar batendo na mesa. Se você está deitado no chão, você provavelmente vai sentir isso em outras partes do teu corpo. E às vezes a gente não percebe que as crianças que ficam insistentemente dando golpes deitada no chão, elas estão sentindo essa vibração em todo o corpo, ou com o ouvido no chão. Então, você pode encostar o ouvido no chão, ou simplesmente estar atento a quais outras partes do corpo vibram. E agora a gente pode voltar aqui. Eu não sei se alguém ficou com vontade de compartilhar alguma coisa dessas percepções, dessa exploração. Se alguém quiser, vocês sempre podem levantar a mãozinha também, eu vou tentar ficar atenta aqui, ou abrir o microfone. E deixa eu ver aqui se tem mais pessoas. Desculpa, gente. Então, antes da gente começar a falar sobre espaços brincantes, eu quis fazer essa primeira sensibilização com o material, porque eu quero falar da criança como um ser brincante.
Então, a criança, ela nasce brincante. Desde o momento que ela sai do útero, e inclusive antes, ela tem esse impulso imparável por investigar, por descobrir, por experimentar. E isso acontece de forma autônoma, ela não precisa da intervenção do adulto direta, né? O bebê, a criança pequena, ela faz por prazer, porque ela sente prazer, ela é movida pelo seu querer, por esse impulso do movimento, por esse desejo de fazer coisas. Então, é uma força interna, das mais ricas que mora na gente, esse impulso, em que move a criança a explorar e a descobrir esse entorno e a ela mesma. Então, ela mexe o bracinho e ela tenta alcançar um objeto que chama a atenção dela, que tem um impulso interno e imparável de descobrir como o mundo funciona, não porque o adulto ensina. Então, quando a gente fala de livre brincar, a gente fala de projetos de ação. Esses projetos, eles precisam que a criança tenha uma ideia anterior, né, um objetivo, que às vezes ela não tem de uma forma clara e pensada, mas ela, nesse impulso de movimento, tem um objetivo, a própria ação que ela realiza para chegar nesse objetivo, e essa experiência é muito significativa, é proprioceptiva, e o resultado pode ser positivo ou negativo, e aí, a partir disso, ela toma novas ações. Então, por exemplo, um bebezinho que mexeu o braço, tenta agarrar isso, e isso já teve um impulso, ele olhou ali, se interessou, ele quer pegar, ele pegou, ele agarrou de um jeito ou não e escapou, e isso vai balizando os novos projetos de ação que a criança faz no livre brincar dela desde que ela nasce. Então, seja alcançar um paninho, implica todo um projeto de ação que o corpo dela inteiro se coloca à disposição disso. Então, não é uma ação fútil ou sem importância. É uma coisa muito, muito, muito vital naquele momento. E o bebê, a criança, ela deve sim definir seus próprios objetivos, tomar suas próprias decisões. E essa é a forma em que a experiência do brincar é real, é significativa. E ela é adaptada aos interesses e às necessidades de acordo com o desenvolvimento da criança. E o que eu quero reforçar com isso? Que eu acho que todo mundo que está aqui tem isso em mente, né? É que quando a gente fala de preparar um espaço brincante, a gente está falando de pensar em um espaço onde a gente vai preparar e apresentar um número de propostas e de materiais para a criança brincar, e que a gente não necessariamente vai interferir ou intervir nesse brincar o tempo todo. Nosso principal papel aqui é preparar esse espaço. E isso também não quer dizer... sim, desculpa, gente, vou só... Ok. Isso não quer dizer que a criança só vai brincar ali, no espaço brincante. Ao contrário, a criança, ela está acordada, ela está brincante. Você quer ajudar a criança a lavar a mão e ela vai ter o impulso de brincar com a água. A gente vai sentar para comer e ela vai ter o impulso de brincar com qualquer coisa que ela puder alcançar. Ela vai batucar na mesa com a colher, ela vai balançar o bumbum do banquinho. Crianças saudáveis, elas têm um impulso imparável de brincar mesmo. Ponto. Então, como a gente ajuda ela a entender que na hora de lavar as mãos, a gente está lavando as mãos, que a gente vai seguir alguns passos, passar o sabonete, enxaguar, secar com a toalhinha, e que a gente não está experimentando com água, é um tema para outra aula, né? Nosso papel como adulto é sobre limites, é sobre o processo de socialização. Mas eu queria simplesmente deixar claro que pensar em um espaço brincante não quer dizer que a criança só vá brincar ali. Esse espaço brincante que a gente quer criar é justamente para atender a essas pulsões de atividade autônoma e nos momentos em que a criança não está sendo cuidada, então que ela não está comendo, não está dormindo e não está em momentos de higiene. E o que é fantástico de pensar em preparar um espaço
em que a criança decide com o que e como ela quer brincar. Que bebês com mais autonomia no brincar significa também mães, pais e cuidadores com mais liberdade e autonomia. Porque é liberador para a gente permitir que as nossas crianças realmente se envolvam com o que realmente interessa a elas e realmente com o que o momento da maturidade dela pede. Então, dito isso, antes da gente entrar em casa, em um espaço fechado, em concreto, vamos desemparedar as nossas crianças. Então, vamos falar um pouquinho sobre espaços exteriores, sobre passeios, sobre saídas de casa com a criança. É muito importante a gente reforçar nosso olhar para esse brincar fora. Então, tem uma pesquisa britânica feita com 1.900 famílias. As pesquisas que eu sempre comentar, os estudos, quem tiver interesse, depois pode me pedir no grupo que eu mando quais são essas pesquisas. E essa pesquisa mostrou que as crianças elas têm perdido sistematicamente a sua liberdade. Que cada vez mais a nossa geração de pais, de cuidadores, limita as possibilidades de brincar da criança. Esse estudo, ele aponta que nesse contexto que foi analisado, né, nessas 1.900 famílias, 3 horas diárias de brincadeira do lado de fora foram perdidas nos últimos anos. E isso afeta a capacidade das crianças de desenvolver uma série de habilidades, bem como avaliar riscos de forma autônoma. Então, se aventurar dentro de certos limites e aprender a calcular riscos faz parte do crescimento. Eu vou colocar um vídeo de 2 minutinhos que eu acho que explica muito bem a importância disso. Eu assisti, achei bem inspirador. Eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Deixa eu ver. Se eu não conseguir... eu consigo. Deixa eu ver se eu abro essa aqui. Essa aqui. Share sound. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tenho medo de andar de bicicleta, eu tenho medo de andar de patins, eu tenho medo de subir na árvore, eu tenho medo de atravessar a rua, eu tenho medo de levantar a mão na escola. E uma coisa é tudo o mesmo balaio, né? Ninguém se desenvolve se isolando de risco. Eu vejo que os pais hoje protegem muito os filhos da vida. De maneira geral, eu acho que o adulto tem muito pouca confiança na criança e no adolescente. As crianças sabem se cuidar. É ser vivo, né? O ser vivo quer continuar vivo. O que é segurança, né? Que é a criança competente mesmo, né? Assim, que de fato consegue lidar melhor com os riscos. É aquela criança que passa por eles, né? Fear of risk for their kids is understandable. We all want to protect our kids. But if they want to grow up and be resilient adults and safe adults, they have to take risk when they're kids. A criança fala, posso subir nessa árvore? Você devolve a pergunta para ela, o que você acha? Você consegue subir e descer sozinha? Avalia junto com ela esse risco, né? Vai realmente ajudando ela a construir esse repertório de avaliação de riscos em relação à sua própria segurança. E ao mesmo tempo que ela vai escolhendo esses desafios, ela vai se conhecendo e vai entendendo até onde que ela pode ir. One of the problems with trying to eliminate risk with the zero risk mindset is we actually starve them of the very experiences and the very learning that helps them protect themselves and look after themselves as they grow up. Want a real risk? Look at child obesity. Keep your kids under protective house arrest all the time, and guess what? Their weight goes up. That will shape their health for the rest of their life. A lot of what I think we need to do with thinking about risk is reframe it, good risks as being risks where children can engage with the uncertainty. We live in an uncertain world. It's an exciting world, it's an adventurous world, it's a world that has challenges, and a lot of those
Challenges and adventures are what makes life meaningful for us. Se você está crescendo, você vai aos poucos se expondo ao risco, o mundo é uma coisa a ser descoberta, não é uma coisa assustadora. Pronto. Acho que acabei de compartilhar a tela, né? O que isso inspira em vocês, né? Onde essas imagens e essas ideias nos levam. Às vezes a gente acha que as crianças, só quando elas são mais velhas, que elas podem estar nos espaços exteriores, e não tem nada disso, né? As crianças precisam gradualmente experienciar isso para vivenciar isso, aprender a avaliar riscos, se preparar. E, enfim, muitas pessoas falaram ali no grupo essa questão de espaços pequenos, então eu achei importante, antes da gente entrar na casa, trazer essa questão dos espaços exteriores, porque desde bebezinho a gente já pode colocar uma manta, um tapetinho, seja o bebê de 6 meses, Nádia, colocam uma manta, uma coisa que, uma canga mais grossa, e que esse bebê de barriga para cima consiga ver o céu, consiga ver o movimento das folhas em cima dele, sentir a brisa, né? E que as crianças, quando elas começam depois a explorar ali esses limites do espaço que a gente coloca para ela estar em cima, deixar ela tocar a grama, tocar as flores, a terra, a gente está perto para reforçar quando for necessário, que a terra a gente toca com as mãos e que na boca a gente só põe comida, e pode ter certeza que algumas vezes a criança vai pôr a terra na boca e num entorno minimamente cuidado, isso não precisa ser um drama, mas tudo isso que a natureza por si só oferece, e que às vezes até um passeio pela cidade mesmo pode oferecer, por praças, por parques, leva uma cestinha, uma mochila, recolhe tesouros que essa criança encontra pelo caminho, para ela colecionar em um lugar especial em casa, uma pedrinha, um galho, uma sementinha diferente. Então, a gente pode pensar muito em como enriquecer as experiências nos espaços abertos, muito além dos espaços que a gente tem em casa. E, às vezes, dentro de casa, nos espaços abertos de casa, não importa o tamanho, pode ser uma varandinha do apartamento, coloca ali uma caixa cheia de areia ou de terra e deixa a criança explorar ali. Às vezes a gente fala, não, tá a varanda, a gente precisa extrapolar e pensar como a gente traz essa natureza para dentro. E isso ajuda, inclusive, a estabelecer limites. Por exemplo, se a gente põe um potinho com terra, eu até peguei um pouquinho hoje de uma terrinha ali da praia, e coloca num potinho, numa varanda que seja, isso ajuda a gente a colocar limites quando a criança vai sempre ali tirar do vaso, de que a gente não quer que mexa a terra. A gente fala, essa terra é da planta. Se você quiser brincar com terra, a gente tem essa daqui. E você acompanha a criança fisicamente até a caixa com a terra no quintal, ou com a terra na varanda, né? Tá chegando a primavera agora no Brasil, o verão, né? Então, a gente consegue também planificar, de repente, um dia por semana, para oferecer... Desculpa, gente, a gente pode planificar um dia por semana para oferecer algo com água, que seja na nossa varanda, para explorar. Pode ser com um bebê de 10 meses, pode ser com um bebê de 3 anos. Se você tem uma bacia com água, você coloca num espaço exterior, já separa uma toalha e se planeje para ter essa possibilidade de oferecer esse tipo de experiência para a criança. E se você tem um privilégio de ter um quintal, pensa quais propostas motoras você pode fazer, né? Então, para você deixar lá para essa criança descobrir e explorar. Pode ser pequenas diferenças de altura, de inclinação, um pedaço de tronco de madeira, um pneu de carro usado com furos, né, para não acumular água, que com uma tábua, né, tá aqui o pneu, você já apoia uma tábua, já vira um plano inclinado que dá para essa criança subir, para ela escorregar. Caixa de feira é algo sensacional. Eu ia pegar uma caixa, tem uma miniatura aqui. Você coloca ela de assim, a criança entra e sai desde muito pequenininha,
depois você coloca ela nesse, um outro dia oferece ela nesse formato com um paninho aqui, é um esconderijo incrível. Em outro momento coloca ela ao contrário, vira uma base para a criança experimentar diferentes alturas e subir e descer. Então, depois, mais velhos, eles amarram um fiozinho, põem coisa dentro e puxa. Então, tem muitas coisas que são muito básicas e muito ricas de experiência. A gente traz essa possibilidade da criança explorar o dentro, fora, dela puxar, arrastar com coisas pesadas, que muitas vezes, quando a gente pensa em atividades e materiais para ter dentro de casa, ou numa varanda, num quintal, a gente sempre pensa em coisas mais delicadas, e as crianças precisam muito também exercitar essa coisa do empurrar, do puxar, do sentir pesado, do levantar, do esforço. Então, vamos sim pensar em quais possibilidades de brincar ao ar livre e como estar em um espaço exterior permite essa criança experimentar outras pulsões. Então, dentro de casa, de repente, em algumas casas, a gente não corre, mas fora a gente corre muito, a gente salta, a gente trepa, a gente se movimenta com uma explosão diferente. E a gente brinca também de forma mais concentrada, por exemplo, com os transvases de água ou colecionando folhas, só que ao ar livre, sentindo o vento, o sol e a chuva. Então, saiam de casa, saiam em dias de chuva, com as roupas adequadas, um bom impermeável, sai um momentinho e mostra para as crianças outras manifestações da natureza. É muito curioso, né? Estando em Florianópolis, a gente tem essa sensação de estar mais exposto, e quão incrível é poder ver, de repente, uma tormenta e sentir que essas pulsões também vivem dentro de você, mesmo que de uma forma não consciente. Então, quando a gente oferece esse tipo de experiência para as crianças, dela ver a fúria da natureza em alguns aspectos, em alguns momentos que dá vontade da gente ficar mais recolhido, ajuda a criança, de forma muito inconsciente, a assimilar partes da própria natureza dela, impulsos diferentes que existem dentro dela, né? Então, não existe mau tempo, existe isso de não estar com as roupas adequadas. Então, pensando nessa ideia dessa varanda do brincar, desse quintal, é um espaço perfeito para a gente atender todas essas pulsões expansivas da criança, que a gente falou. Correr, saltar, arrastar, empurrar, jogar, dá para fazer esse brincar diferente. Então, a gente pode colocar mais coisas para empurrar, arrastar, empilhar, coisas com peso. A gente pode fazer também uma cozinha de exterior, onde eles brinquem com barro, terra, areia, água, afins, né? Pegar essas coisas que a gente tem na cozinha, que não usa muito, e colocar nesse espaço. E voltando a reforçar o papel do adulto nesse brincar, né? Que no momento do brincar é a criança que marca os objetivos, e o papel do adulto não é animar, não é ensinar a brincar. Quando a gente observa essa criança, dependendo da ideia que a gente tem do que é a criança, a gente vai ver umas coisas ou outras, né? Então, aqui o que a gente está trazendo é esse olhar de que quem é o protagonista do brincar é a criança. E toda vez que a gente traz alguma coisa de não, peraí, esse daqui não é assim, esse daqui encaixa aqui, peraí, eu vou te ajudar. Eu vejo que eu mesma, às vezes, sem querer, faço isso com a minha filha. Então, até outro dia eu coloquei no Stories o vídeo que ela está colocando pedrinhas num vaso de ponta-cabeça, e ela fala, cabe? Eu falo, não, ó, talvez nesse buraquinho aqui caiba nesse buraquinho aqui. Por que eu antecipei isso? Deixa ele experimentar 20 vezes e ver que não cabe, e ela vai chegar lá, tem essa ansiedade de falar, não, aqui cabe, ó, joga ali que vai entrar e vai cair, vai ser legal. Por que a gente tem essa necessidade de querer falar como é legal brincar? Né? Então, a nossa responsabilidade no momento do brincar, em outros momentos, no momento do cuidado, é outra história, a gente fala disso em um outro momento, mas no momento do brincar, a nossa responsabilidade é garantir as condições necessárias de tempo, de espaço e de materiais e sustentar a nossa atenção nas iniciativas da criança. Então, a gente vai olhar para esse espaço e a gente vai preparar e repensar ele sempre que a gente achar necessário.
a gente vai preservar, a gente vai proteger essa iniciativa do bebê, ao invés de propor do que ele deve brincar. Então, a gente não brinca junto, a gente não brinca igual, de igual para igual, a gente não imita o bebê. A gente responde à iniciativa da criança, pode ser que se ela convida a gente de alguma forma para brincar, isso acontece muito como cuidadoras, né? Às vezes a gente está com a criança e ela está procurando essa interação o tempo todo, a gente pode, lógico, responder a isso, e assim que a gente vê que a criança volta a se engajar ali no próprio brincar, a gente executa outras tarefas da nossa responsabilidade, de cuidar do espaço, de cuidar das outras crianças. Então, a gente está disponível para trazer segurança para essa criança, mas a gente não está ali em cima dela o tempo todo. E acho que é isso que a gente quer ao criar esses espaços, que a criança consiga brincar com autonomia. Então, é importante reforçar que a gente não está deixando a criança abandonada ou se virar sozinha, tá? É simplesmente que é a criança que marca esses objetivos e a gente está lá presente. Então, vamos preparar agora o nosso espaço, né? Abordagem Reggio Emília, não sei se vocês conhecem, Loris Malaguzzi. Ele fala do espaço como um agente educador. Então, desde o tipo de luz que entra no ambiente, a possibilidade de circulação, o que está presente nesse lugar, tudo isso, de certa forma, influencia como essa criança brinca, como ela vivencia, como ela aprende o mundo. Pedagogia Waldorf, a gente fala muito de beleza, desse ambiente harmônico, tranquilo, que convida a criança a brincar com esses elementos. Na aproximação picleriana, que eu também gosto de falar bastante, a ordem e a apresentação dos materiais no espaço é também o que possibilita que a criança passe o tempo que ela quiser observando aquele material, desvendando aquela descoberta. Então, eu li outro dia um outro estudo da doutora Nazareth Castellanos sobre beleza e ordem. E nesse estudo fala que nosso cérebro ele responde com maior intensidade à beleza. Então, ela diz que as análises que eles fizeram revelaram que quando a gente vê algo que a gente considera belo, o cérebro responde com mais força. Então, a gente tem uma sincronização neuronal maior, maiores neurônios geram eletricidade, e a gente aprende mais e melhor e de forma mais agradável a partir do belo. Então, tudo isso para a gente pensar em como a gente vai apresentar e preparar esses espaços. O que a gente quer propor para essa criança é um espaço amável, que ela se sinta em casa, que transmita estabilidade e familiaridade, que seja transitável, versátil, e que seja um lugar onde ela vive experiências, encontros e vínculos. E aí eu quero trazer a ideia de montar o espaço do sim. Como a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente fica falando não para as nossas crianças? Não, não toca nisso. Não, não abre a gaveta. A criança tem que ouvir muito não ao longo da vida dela. E para minimizar o uso dos nãos na vida das nossas crianças, a gente tem que criar uma zona do sim. E a ideia desse espaço do sim, que se originou com a Magda Gerber, posso mandar mais informações, é a ideia de um lugar seguro, geralmente um quarto ou uma área específica, e é criada para que essa criança possa estar segura, para que ela sinta confiante nessa exploração, que ela possa tocar e explorar quase tudo naquele espaço. E às vezes quando a gente fala disso, as pessoas pensam num lugar onde tudo é macio, onde tudo é almofada, onde tudo são materiais softs, né, blandos. Não é isso que a gente está falando, né? A gente acabou de ver esse vídeo falando da natureza da avaliação de riscos. Ter pequenos desafios para a criança superar, lugares para ela subir e descer, são muito, 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 é algo muito importante para atender a todas essas pulsões, né? Então, falar de um espaço seguro não quer dizer falar de um espaço de colchões. Então, como a gente escolhe um espaço adequado? Aonde vai ser esse espaço?
Esse espaço, preferencialmente, tem que estar perto onde o cuidador passa a maior parte do tempo. Para muitas pessoas, para muitos cuidadores, isso significa perto da cozinha ou perto da zona de trabalho. Então, perto desse espaço, escolha um quarto ou um espaço fechado para ser esse espaço do sim. Se for, por exemplo, você está na sala de jantar, eu peguei aqui uns bonequinhos e deixei cair a mesinha. Mas se você está vai fazer ali perto da cozinha, perto da sala de jantar, você pode colocar um tipo de grade. Eu peguei aqui essa escadinha, mas era simplesmente para mostrar algo como se fosse uma gradezinha. Muitas pessoas têm aversão, falando, não, isso vai dar a sensação de chiqueirinho ou de algo fechado, uma grade, um portãozinho. Para crianças de 0 a 1 ano e meio, principalmente, isso deixa a criança muito mais segura, delimita esse espaço, esse cercadinho ajuda a gente ter essa ideia de que ali a criança está protegida e que ela vai poder explorar tudo que está ali, e isso vai te liberar, inclusive, para você poder sair para fazer um xixi, dobrar uma roupa, fazer o que você precisa, sabendo que essa criança está segura. Com crianças um pouco mais velhas, esse espaço vai se ampliando, né? Então, a gente vai preparando um quarto e zonas maiores, até a gente perceber que a casa inteira já é muito habitável e transitável pela criança. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa eu montei aqui um pequeno espaço improvisado, eu estou na casa da minha sogra, mas eu achei maravilhoso, porque eu preparei tudo com as coisas que eu encontrei aqui, então, realmente é para ver que são com materiais e coisas muito simples. Então, a primeira coisa, uma vez você escolheu a localização desse espaço, é remover todos os riscos de segurança. Então, tem algum móvel, você vai precisar fixar esses móveis na parede, se você realmente tem intenção de que essa seja uma zona do sim, né? Você tem cabos por ali, você vai precisar retirar esses cabos ou assegurar eles nas paredes de alguma forma muito bem protegida para que a criança possa estar ali de uma forma segura. As tomadas, todo mundo já sabe, né, que isso é essencial, cobrir as tomadas elétricas. Amarrar as cortinas é muito importante para não ter o risco da criança puxar e cair a cortina em cima dela e ela ter o risco de se afogar ali na cortina. Então, a primeira coisa é a gente garantir que esse espaço esteja livre de objetos ou de elementos que possam ser perigosos. Então, cordões, pecinhas muito pequenas, vocês já devem conhecer, eu mostrei também outro dia isso, essa maravilhosa ferramenta de segurança, que é um tubo de papel higiênico, que qualquer espaço que a gente queira que uma criança menor de 3 anos que a gente esteja escutando ela, mas que ela esteja ali desacompanhada, entre aspas, né? Não vai estar sozinha, mas que ela esteja podendo mexer e explorar em tudo, não deve ter nada que passe por dentro de um tubo de papel higiênico, para evitar a possibilidade dela engasgar. Lógico, com o tempo a gente observa, isso é muito importante, principalmente em creches, em escolinhas, em casas com mais de uma criança. A gente está sempre, evidentemente, perto, pendente, então, aos poucos, a gente observa crianças como elas se relacionam com isso, se elas colocam as coisas na boca ou não, e aos poucos a gente vai ganhando confiança em como a criança se relaciona com isso. Então, removemos todas as coisas de segurança. Vamos transformar esse espaço num espaço acolhedor, agradável de estar, envolvente para essa idade. Então, eu sempre recomendo a gente colocar algo cálido no chão, um tapete que não escorrega, um acolchoado, alguma coisa, evidentemente, que não escorregue, né? Pode ser um EVA, evidentemente, você coloca uma mantinha mais agradável em cima. A questão das paredes, muitas pessoas me perguntam como a gente traz essa sensação de calidez, né? Nas escolas Waldorf,
A gente entra e reconhece de cara aquele tom mais rosinha que tem nas paredes, que traz essa sensação mais suave, não fica tão forte. Então, vamos tentar fazer esse espaço mais acolhedor possível. E aí a gente vai selecionar brinquedos e materiais apropriados para essas idades e a gente vai organizar no espaço. Então, esse espaço ele tem que ser simples, ele tem que ser tranquilo, com brinquedos de fácil acesso. Então, uma altura que eu recomendo, a gente pode pegar qualquer móvel de casa, e se não tiver um móvel, pode ser uma caixa. Vocês conseguem me ver daí? Se a gente pega uma caixa e coloca de assim, ela serve do mesmo jeito apoiada na parede, para a gente colocar materiais junto. Então, a gente vai selecionar um móvel para apoiar esses materiais. Eu recomendo essa altura, entre 30 centímetros, para as idades a partir... Porque isso vai permitir tanto a criança se apoiar para ficar em pé, quando ela está buscando a verticalidade perto de 1 ano, quanto para crianças mais velhas, é uma boa altura para ela manipular coisas. De 30 a 50 centímetros é uma boa altura para a gente ter esse suporte ou caixas viradas, enfim, aí que seja algo do que a gente tiver à nossa disposição e o que a nossa criatividade permitir. E na hora que a gente estiver organizando, é legal pensar que os materiais devem ter casas, cestos, gavetas, prateleiras, para cada tipo de brinquedo. Então, que seja fácil para a gente limpar e reorganizar, e para a criança sempre ter claro aonde ela encontra, desculpa, esses materiais. E é muito legal também se a gente consegue ter alguns materiais para a criança transformar em casinhas, abrigos, cabanas. Então, travesseiro, cobertor, lençol, isso já a partir, quando a criança já tem uma certa idade, né? Falaria a partir dos 18 meses, ano e meio. E aí a gente apresenta esse espaço para a criança e observa, a gente tem que observar muito para ver como ela circula pelo espaço nas crianças que já se deslocam, né, engatinham ou caminham, e como ela manipula os materiais. Então, a gente observa muito para repensar esse material. Então, quando a gente cria um espaço do SIM, nesse caso aqui, nesse espaço que eu estou montando, eu colocaria realmente, para idades mais novas, uma cerquinha aqui. Dá tanto para a gente fazer de madeira, quanto tem lugares que vendem, ou você pode... Se você tem uma zona de 3 paredes, às vezes você coloca alguma outra coisa, aqueles portõezinhos de entrada de quarto mesmo. Mas é um espaço que vai permitir a gente saber que nossas crianças estão seguras e felizes ali, e a gente vai ganhar essa liberdade para fazer alguma tarefa, ou simplesmente estar ali junto observando, mas sabendo que é um espaço agradável de estar. Como que a gente limpa esse espaço? A gente pega alguns desses materiais e põe num novo espaço e depois, enquanto a gente limpa, porque muitas vezes para algumas crianças é legal também quem trouxe a questão do autismo, às vezes é muito estressante, e isso para qualquer criança, tá? Eu mesma ficaria estressada. Pode ser muito estressante ver o espaço atual sendo revirado, os brinquedos sendo colocados de lado em outros lugares. Então, é importante criar um outro espaço ou limpar esse espaço enquanto a criança não estiver fazendo uso dele, não com a criança ali dentro. E nós vamos falar agora de materiais. Se você achar que você vai precisar substituir muitos materiais, então, vejo que meu filho está com muitos materiais estruturados, quero mudar os materiais, faça isso de forma gradual, pelo amor de Deus, não vai desaparecer da noite para o dia, com todos os brinquedos e materiais que a criança usa. Faça isso de forma bem diluída ao longo de algumas semanas. E, claro, não vamos dar nem jogar fora qualquer brinquedo amado com que as crianças dormem ou adoram, não importa o quanto você quiser se livrar deles, cabe muito essa relação de afeto das crianças com os materiais e com os brinquedos também. Depois eu vou passar no grupo algumas perguntas para ajudar vocês a repensarem os espaços que vocês já têm, né? Então,
3 coisas que estão funcionando nesse espaço de brincar atualmente. As crianças adoram de brincar ali na cozinhazinha. Vamos ver o que a gente quer mudar, como seria esse espaço brincante ideal. Então, eu vou passar depois umas 3 perguntinhas ali para quem quiser se orientar para fazer isso. E aí, uma coisa que eu acho que é o principal dessa nossa conversa é isso. Quem não tem um espaço, vamos pensar nos materiais, principalmente. A gente pode pegar perfeitamente um pano grande ou uma maletinha e fazer ali a maletinha da Mary Poppins com objetos encantadores e materiais que você pode levar e usar em diferentes espaços, mas que a criança ela tem essa segurança porque ela já sabe o que ela vai encontrar ali e você vai apresentar aqueles materiais de forma similar. Então, quem tem que fazer isso de forma itinerante, ou um dia numa casa de avó, está na sala, outro dia está em outro lugar, pega um lençol, ou uma sacola especial, ou uma maleta e coloca ali esses elementos para você poder carregar de um lugar para o outro. Quando a gente monta esse espaço na sala, eu sempre acho muito importante falar da TV, que se a TV está ligada, ela vai sugar a atenção da criança de forma involuntária, então não tem como competir com isso. Foi feito para isso, né? Então, o ideal é a TV estar desligada nesse momento, ou sem outro cantinho da casa, quando possível. Tem um outro espaço possível para ser esse lugar, então vamos repensar também. Coisas de adultos, coisas de decoração, se a gente está pensando em montar esse espaço num lugar que a gente convive, né? Livro de adulto, coisa de decoração, tem outro espaço possível para guardar? A gente pode colocar numa estante em outro lugar para ter realmente pelo menos uma esquininha pensada ali só com as coisas da criança, fazer um cantinho mesmo. E aí, a partir disso, eu queria falar de como a gente pode organizar isso, né? Porque muitas vezes, o que a gente faz? Pega um cesto, como esse aqui do fundo, joga todos os brinquedos lá e fala, tá organizado. Ó, criança, tá aqui os teus brinquedos. E normalmente as crianças entendem e vão lá e já sabem o que elas vão encontrar e encontram o que elas querem. A gente pode manter parte dos materiais assim, mas eu acho muito importante a gente testar, apresentar alguns poucos materiais numa estante que convide a brincar esse material, que a criança sabe que está ali, mas que está arrumado, está convidativo. Muitos especialistas que estudam o ato do brincar falam que aquela gaveta que você abre e tem de tudo um pouco, tem Lego, tem carrinho, tem cabeça de boneca, tem peça de brinquedo diferente, ao invés de incentivar a criatividade da criança, ela causa confusão mental. Então, fazendo uma analogia, é como quando a gente vai sentar para trabalhar, você vai fazer um projeto, você prefere sentar numa mesa toda bagunçada ou numa mesa organizada? Né? Para a gente exercer a nossa criatividade, tanto nós como adultos, quanto as crianças, a gente não gosta de caos, a gente precisa de paz. Então, controlar o excesso de brinquedos significa menos coisa para todo mundo juntar, ajuda a gente a exercer a criatividade, causa menos briga. E apresentar é como colocar uma mesa bonita, né? Colocar uns pratos, colocar um guardanapo, colocar um vasinho com flor, convida muito mais. E esse é um dos nossos papéis, né? Que sejam materiais simples, mas que convidem as crianças ao brincar. E aí, sobre materiais, outro dia eu li sobre materiais utilizados em muitas creches, e me pareceu super pertinente, porque falava que os bebês brincam com os brinquedos na escola porque não tem mais nada para brincar. Então, o que isso quer dizer? Que muitas vezes em casa a gente observa que mesmo com 1000 brinquedos, a criança vai preferir brincar com os potinhos da cozinha, com a colher de pau, com os pregadores, com a carteira dos pais, com qualquer outra coisa que não foi pensado como brinquedo. Isso são os materiais abertos ou desestruturados. Então, embora a gente, como adulta, a gente use esse material para uma finalidade concreta, no mundo investigativo da criança tem 1000 possibilidades para esse material. Então, um funil, por exemplo.
Vou pegar o funil da minha sogra. Um momento ele pode ser um chapéu, ele pode servir para observar como a areia passa por ali, ou a água. E em um outro momento, quando a gente vira ele ao contrário, ele pode equilibrar uma florzinha. Deixa eu colocar uma florzinha aqui. Então, a gente pode empilhar com outros recipientes e vira outra coisa, né? Poderia usar de outras formas. Então, a criança vai com certeza descobrir, inventar 1000 outros usos, né? A criança descobre, investiga e aprende o mundo. Então, tenha um funil em casa para uma criança. Vai num aniversário de criança pequena e não sabe o que levar, leva um funil. Porque muitos materiais e brinquedos estruturados que a gente compra com essa finalidade da criança brincar, eles são vendidos como essenciais, justamente para logo a gente deixar de lado e comprar outro brinquedo para a criança assistir. Aqui, a minha filha descobriu um brinquedo que estava aqui na casa da minha sogra, que é esse daqui, e que, se a gente observa, tem muito pouco que ela pode realmente fazer, né? Então, apertei uma coisa e tudo isso daqui está acontecendo. Acendeu já a luz, fez barulho de fogo, agora está uma musiquinha que não vai acabar nunca mais. E aqui é isso. O que ela fez realmente aqui? Ela apertou uma coisa. Esse foi o único movimento que ela fez. Isso daqui é próximo à televisão, né? Chama a atenção dela muito. Ela está continuamente agora apertando isso, mas é muito diferente de toda atividade, movimento, experimentação que ela pode fazer com isso. Eu não sou nada extrema, eu não estou dizendo que a gente não deve ter nada desses brinquedos, simplesmente que a gente vê muito claro que brinquedos com pilhas ou brinquedos muito elaborados, muito acabados ou com fim muito concreto, sobra muito pouco espaço para a criança fazer, mais do que apertar um botão e assistir um caminhãozinho, por exemplo, andar de um lado para o outro. Tem um autor chamado Kim Jong-Peng, que no livro dele Simplicity Parenting, ele classifica algum desses brinquedos, inclusive como nocivos para o brincar da criança. Então, ele fala que são os que são inadequados para aquela etapa do desenvolvimento e a gente não percebe. Então, a criança ainda não é madura o suficiente para brincar com aquilo e a gente oferece aquilo. Os brinquedos que funcionam com bateria ou pilha. Os brinquedos que quebram facilmente. Brinquedos que são irritantes ou ofensivos. Ou aqueles que são muito inspirados na mídia, que o único propósito é um consumo comercial. Então, por exemplo, brinquedos de personagem de filme, colecionáveis e afins, é só para a gente consumir, mas não elabora muito o brincar da criança, né? E aí a gente volta para essa ideia, lá do começo, de materiais abertos, a materiais desestruturados, né? Essa ideia de menos é mais. Então, a gente já falou sobre isso, que brinquedos que fazem muito, as crianças fazem muito pouco. E aí, quando a gente quer selecionar nossos brinquedos, a gente vai separar lá em casa, né? Tudo que a gente tem das crianças, vamos observar. A primeira coisa é observar com o que essas crianças brincam, como elas brincam. Pega um papel e um lápis, relembra no final do dia e anota. O que a criança realmente brincou com entrega, com envolvimento? O que gera muito conflito e frustração e por quê? O que ela pega e rapidamente deixa de lado? O que ela relaciona com outros objetos e outros materiais? Então, aí você vai escolher um dia para fazer um destralha. Vou tirar um monte de tralha do quarto da criança ou do espaço do brincar, vou repensar, vamos analisar os brinquedos. Desculpa. Os materiais e ver o que realmente é conveniente deixar no espaço. A gente vai observar, primeiro, a adequação do material. Então, se esse material é adequado ou pertinente. Ele é seguro nessa etapa da criança? A gente já falou dessa ferramenta maravilhosa do rolo de papel higiênico, mas é realmente ver se não tem nada que solta, nenhuma parte que quebra, se é realmente um material seguro. Outra pergunta super importante, a criança fica muito excitada e logo irritada
gera muita frustração, porque fica várias vezes tentando fazer a mesma coisa e talvez essa criança ainda não está preparada? Será que esse brinquedo é adequado para a idade ou para o momento do desenvolvimento da criança? E por que eu falo isso? Quem tem bebês pequenos? As crianças, elas aprendem a agarrar, mas elas demoram muito tempo, meses, para aprender a soltar de forma voluntária. Então, muitas vezes a criança, por reflexo, agarra algo, vamos falar, por exemplo, um chacalho, e ela fica, e aquele barulho vai excitando ela, e ela vai se movimentando mais e mais agitada, e a gente fala, gente, ela está adorando, olha como ela está feliz. E essa criança, ela está, na verdade, super excitada, ela pode estar estressada, porque ela não consegue soltar o chocalho, e aquele barulhinho fica o tempo todo em cima dela. E como a gente observa isso? Observando muito o corpo da criança. Uma criança que está tensa, está super estimulada, ela vai encrespar o corpo. O corpinho dela vai ficar mais rígido. Ela abre o olho, e às vezes a gente confunde com uma agitação de felicidade, e é uma agitação de superexcitação. Então, muitas vezes, quando a criança está se movimentando muito, a perninha e o bracinho, pode ser que esteja muito legal? Pode. Pode ser também que ela esteja super estimulada e estressada? Pode. Então, tenta observar outros sinais. Se o corpo fica inteiro duro, a barriguinha, eles ficam mais rígidos. E com crianças um pouco mais velhas também, né? A gente consegue observar algum material ou brinquedo que às vezes deixa a criança muito excitada e logo depois irritada. Então, esse é um material, seriam materiais para a gente observar e falar, opa, vou oferecer só em alguns momentos, ou vou retirar totalmente. Então, outro exemplo, um material muito pesado para um bebê, que ele já consegue agarrar, mas que a gente vê que tem um risco, é uma questão de segurança, dele soltar de forma involuntária e de se machucar com isso. Fora esse material, pelo menos por umas semanas, por uns meses. Né? Essa ideia tem uma ideia interessante de oferecer que é super simples, o rolo de papel toalha e algumas pulseiras, ou aros de cortina, ou até o próprio tubo de papel higiênico ou do papel toalha cortado em rodelas. Então, é muito legal que a criança começa a fazer ali de encaixar, né? A criança vai descobrir isso sozinha, mas se antes disso, isso vira uma coisa que sem querer ela vai ficar se batendo, a gente tem que pensar, bom, talvez isso daqui a algumas semanas, né? E aí, o benefício de disponibilizar muitos materiais abertos é que a criança vai usar, investigar e brincar com aquilo dentro do que ela é capaz de fazer. Então, se é algo que ela já explorou, dominou e esgotou dentro de uma certa possibilidade, ela vai encontrar uma outra maneira. Então, isso daqui, na verdade, são pecinhas que se encaixam. A criança primeiro vai estar ali, né, só na manipulação, de repente, depois ela vai bater, depois ela vai descobrir que empilha num outro momento, até depois ela perceber que encaixa. Então, ou inventar outros usos, né? Dentro dessa ideia desse brincar autônomo, tem isso, com potinhos. Depois de muito brincar de cabe, não cabe, cabe, não cabe, em potinhos, um potinho dentro do outro, assim, a criança vai falar, nossa, se eu viro, dá para empilhar. Então, ela começa a descobrir outras possibilidades de brincar com aquilo, conforme ela esteja conforme ela estiver mais madura. Ou depois ela começa a colecionar, né? Tem essa etapa também, que a gente precisa de um número maior do mesmo tipo de material, porque a criança começa a colecionar, ela quer quantidade, então ela quer ter muitas pinhas para poder ter na mão, ou muitas pedras, ou começa a fazer seriação. Então, os materiais abertos, como eles não têm finalidade, um objetivo específico, ele tem uma riqueza de exploração muito maior. E conforme a criança cresce, ela vai inventando e descobrindo novos usos. É impossível a gente usar bem ou mal um material não estruturado. Um exemplo clássico
são as pedras, são os galhos. Então, a gente fazer cestinhas com esse tipo de material, ter as casinhas dela, né? Como a gente falou, não deixar tudo junto num grande caixote, mas a gente ter espaços determinados para isso, são coisas que as crianças vão usar para construções, depois para colecionar, para carregar dentro de uma bolsa, como ferramenta, e depois para o jogo simbólico. Então, um bebê com 2 conchinhas na mão vai manipular de diferentes maneiras, vai escutar o som que faz. E depois, em um outro momento, ela pode ver o que carimba no quintal, ali naquela caixinha de terra, num pouquinho de barro, num pouquinho de argila, separar por forma e tamanho. Depois, mais para frente, vai virar a colherzinha da bonequinha, quando ela já estiver numa fase mais imaginativa. O pano, o retalho, a gente já falou sobre ele também, né? Então, ter uma cestinha com diferentes panos, diferentes texturas, desde bebês muito pequenininhos até mais velhos, vão ter diferentes tipos de uso. Tem a coisa do se esconder, tem balançar, tem cobrir os objetos. Então, são os materiais abertos, eles... As crianças vão poder brincar tranquilamente enquanto a gente está conhecendo os interesses dela, e a gente consegue observar, a partir do uso que elas fazem, o momento do desenvolvimento que elas estão. E, normalmente, materiais abertos e materiais desestruturados, eles são livres de estereótipos. Os materiais não estruturados, eles não pertencem a nenhum gênero, então é um ganho extra, né? De ter ali à disposição da criança pincéis, palito, cotonete, algodão, esponja, bobs de cabelo. Então, com esse olhar, a gente pode avaliar quais materiais oferecem diferentes possibilidades ao longo da infância, para a etapa 0,3 e muito além. Isso quer dizer que a gente não vai ter nenhum brinquedo estruturado? Claro que não, né? Outros materiais que não são tão estruturados, que não são desestruturados, mas que a gente provavelmente vai ter, são bolinhas, são coisas de movimento, carrinhos bem simples, bonecas, bichos de pelúcia, eventualmente esses cubos encaixáveis, empilháveis, as coisas que a criança tem afeto. E o que é, para a gente deixar bem claro, um material estruturado? Um exemplo de material estruturado é um quebra-cabeça. Ele tem uma finalidade concreta, ser resolvido e formar uma imagem, ponto. Então, se a gente tem algum tipo desse tipo de material em casa e a gente quer manter, o ideal é que ele seja o mais autoexplicativo possível, né? Que ele não precise da intervenção do adulto para ser utilizado, ou que ele permita que seja algo que a gente use em alguns momentos de interação. E se a criança puder dar outros usos para esse tipo de material, se elas quiserem, ainda melhor. Então, eu não sou partidária de extremos, né? Eu sei que às vezes a gente vai ter em casa brinquedos estruturados também. Ou porque a gente tem uma memória afetiva, ou porque um amiguinho da escola trouxe, ou por qualquer outra razão, às vezes simplesmente porque a gente quer. Então, o que eu acho legal é pensar em ter uma quantidade maior de materiais abertos, para 0,3 principalmente, e até 0,6, eu diria, e uma quantidade menor de materiais estruturados, esses materiais e brinquedos com uma função determinada, né? Ou daquele grupo que a gente sabe que não é tão inspirador, como esse daqui, que faz tudo sozinho, ou bonecos de personagens, etc. E aqui eu queria mostrar uma última coisinha, antes de abrir para perguntas, porque eu sei que já está ficando tarde. Então, é isso. Depois que a gente reduzir os materiais, a gente vai pensar em como oferecer. Eu acho importante a gente escolher um lugar e apresentar os materiais, por mais que às vezes seja muito conveniente deixar tudo numa mesma caixa. Estou repassando aqui, super importante manter os brinquedos amados, né? Esses que são abraçados e amados todos os dias. Manter brinquedos abertos, enfim. E o que a gente vai procurar, dentro do que a gente já tem em casa, quando a gente vê, nossa, peraí, como que eu faço isso agora? Onde eu acho esses materiais abertos? Antes de comprar,
a gente vai procurar tudo dentro de casa. Porque é isso, é colher de pau, é funil, é bob de cabelo, são panelinhas, são elementos da natureza que a gente pode pegar com as próprias crianças. Pode ser tuppers, os tupperzinhos de plástico também, né? A gente fala sempre de materiais de qualidade, e principalmente dentro da pedagogia Waldorf, a gente não considera tanto plástico dentro disso, porque o plástico ele não transmite muitas características claras, verdadeiras, como uma madeira. Ela tem um cheiro específico, ela tem um peso, ela tem características muito definidas, né? A gente só de olhar já consegue ver, imaginar quanto pesa uma coisa de metal ou de madeira. O plástico, ele engana, né? Tudo feito de plástico pode ter um peso muito similar, um cheiro similar. Então, feito esse parênteses, né, de procurar também materiais que tenham uma riqueza de características, texturas e que inspirem beleza, ok, temos um tupper de plástico na cozinha, é maravilhoso para a criança colocar um dentro do outro, virar de ponta cabeça, brincar com água, experimentar. Eu acho que a gente não pode ser extremo nisso, mas ter, sim, esse olhar de procurar e trazer coisas que enriqueçam pelos sentidos. E a gente pode, com materiais muito simples e de qualidade, ter uma criança entretida ali por anos com as mesmas coisas. E aí uma coisa que eu queria mostrar aqui, para a gente falar ainda dessa questão de como apresentar materiais para crianças mais novas, muita gente coloca com bebês aquela coisa dos ginásios em cima, né? Quando a gente fala nesse espaço do SIM, bebês, eu sempre recomendo que a gente coloque deitado de barriga para cima, enquanto eles ainda não se deslocam. Quando as crianças já viram, se ela quiser, ela mesma vai se virar sozinha. E por que não colocar, eu peguei de brinquedinho aqui, mas eu queria falar aquelas cadeirinhas que ficam fazendo assim. Quais possibilidades de brincar uma criança tem se ela está amarradinha aqui, né? Qual é o ângulo de visão que ela tem? Qual mobilidade ela tem? Uma criança deitada, ela consegue movimentar muito mais os braços, a cabeça, olhar para um ângulo muito maior. Ela tem a coluna dela bem amparada, ela não está nessa posiçãozinha. Então, esse tipo de cadeirinha, ou todas essas coisas que mobilizam a criança, a ideia da gente criar uma área do SIM, um espaço, é justamente poder levar essa criança para o chão e que ela conquiste a verticalidade a partir do chão, né? Então, a partir de uma idade bem assim, 3 meses, dessa idade que já não está totalmente no colo da mãe, nos momentos que a criança não estiver no colo, que ele esteja, não esteja no colo da mãe, do pai, ou de quem estiver cuidando, que ele esteja no chão, num chão cálido, num chão cuidado. E aí, queria comentar também daqueles ginásios de atividade, né? Por que a gente não colocaria no nosso espaço do SIM aquelas peças que ficam aqui com coisas penduradas? No começo da nossa aula, hoje, a gente fez manipulações, diferentes tipos de uso com o objeto. Quando a criança tem esse ginásio em cima, esses ginásios de atividade que supostamente são para ela fazer atividade, ela vê muitas coisas, é a mesma coisa do móvel, né? Ela vê coisas em cima dela, mas ela consegue, no máximo, agarrar ou tocar. Então, fica aquilo ali estimulando o tempo inteiro, e as interações que ela consegue fazer com esse material são muito pobres. Como eu colocaria? A gente, com crianças a partir de 4 meses, a gente coloca os objetos em forma de arco em volta da criança. Porque assim, ela, com o próprio movimento da cabeça, ela consegue olhar, ela explora de outra forma. E ali, se a gente coloca uns 20 centímetros de distância do bebê, ela consegue agarrar, ela vai esbarrar e vai agarrar,
e vai explorar esse material. E quando ela já começa a se virar, ela mesma, esse bebezinho aqui não se viraria ainda, né? Ele é muito bebê, mas ela consegue ela mesma explorar. Se a gente tem elementos, como a gente falou, desse tipo, caixas de feira, coisas, que é importante ter nos espaços de dentro também, a criança depois vai começar ela mesma a explorar, a entrar, a sair, a subir, descer. E isso é uma coisa muito importante a gente ter em conta também. No nosso espaço do SIM, a gente tem que pensar coisas também, o desenvolvimento motor grosso, né, da criança, não só coisas que ela esteja brincando assim, porque se a criança depois vai ficar subindo em cima da mesa, pulando no sofá, a gente tem que pensar como a gente atende também a essas pulsões dentro desse espaço do SIM. Então, é legal ter algumas almofadas molinhas, é importante ter uma caixa, seja de feira, seja de madeira, com licença, bebê, seja do material que for, porque quando tiver assim, a criança vai começar a entrar e sair, a partir do momento que ela começa a se locomover, a se apoiar. Depois dá para a gente virar essa caixa ao contrário também, e ela já vai ter uma diferença de altura. Crianças mais velhas vão simplesmente subir, brincar de palquinho e pular para baixo e misturar com outras coisas. Se a gente tiver uma tábua e a gente apoia, já vira um plano inclinado para subir, para fazer bola rolar, para jogar carrinho. Então, é muito importante a gente pensar na versatilidade dos móveis que a gente coloca também. O que a gente pode combinar, pensando que em algum momento isso daqui pode estar apoiando os materiais, e em outro momento a criança mesmo, com a nossa ajuda, pode virar e isso se transforma num barco, ou se transforma em outra coisa. Então, enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre essa ideia do espaço do SIM, tem muita coisa para a gente falar sobre materiais, tem muita coisa para a gente falar sobre as fases do brincar da criança, né? Então, a gente estava falando ali dessa parte do deslocamento, é isso, né? A partir dos 6 meses, que a Nádia falou essa idade, tem essa coisa de eu me movimento no mundo, né? Então, se a gente mantém a nossa atenção ativa, a gente vê que o bebê pode se interessar por vários objetos e para pegá-los ele tem que se deslocar um pouco, ele passa de uma mão para outra, ele bate um contra o outro. Depois, em algum momento ali entre os 8 e 18 meses, o bebê vai começar a engatinhar com segurança e aí ele vai se interessar em subir e descer degraus. Então, por isso a coisa de virar a caixa, por exemplo. Ou ele vai começar mesmo a se apoiar em objetos para ficar em pé. Aí, nesse momento, a gente inclui objetos maiores no ambiente, que dá conta desses desafios, né? Então, pode ser uma gaveta de madeira para subir e descer, almofadas mais firmes. Desculpa. Depois de um ano, a gente vai dessa coisa do colecionar ao faz de conta. Então, perto de um ano, é aquilo que a gente estava falando da criança começar a colecionar e a juntar materiais similares. Então, primeiro junta normalmente tudo dentro de um bowl, depois ela começa já a fazer uma seriação, separar por cor ou por tamanho, classificar, brincar dessa coisa de continente, né? Pegar um bowl, uma bacia, um cesto, colocar objetos menores. Depois, esse colecionar que leva para essas ações de empilhar, enfileirar, agrupar, encaixar. E aí, se o adulto dirige a brincadeira, criando, por exemplo, uma torre para a criança, o adulto ali está alimentando uma dependência, porque aí não é a criança o protagonismo, e sim o adulto. Então, recorrentemente, essa criança vai voltar para chamar o adulto para montar a torre. Daí também a importância da gente permitir a criança fazer essas descobertas sozinhas, porque ela vai brincar melhor sozinha.
Depois a criança fica um pouquinho mais velha, o que a gente pode levar o objeto de um lugar para o outro, para testar a força. Os bonecos, os bichinhos, as coisas abraçáveis, né? Que depois a criança começa primeiro por imitação, a repetir o gesto, e depois, a partir e é isso, a partir de 1 ano e meio, ela começa a reproduzir por imitação, que é uma primeira base para a fase imaginativa, e ali, depois dos 2 aninhos e meio, se firma realmente, se fortalece, para a partir dos 3, a criança já se entrega totalmente ao mundo da imaginação, né? Então, a gente vai fazendo todas essas etapas. Enfim, eu acho que sempre poderia compartilhar muito mais coisa aqui. Vamos abrir um pouco para as perguntas. Karen, eu falo aqui muito tempo. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no chat, eu me desconectei um pouco aqui. Materiais abertos podem ser os que usamos na casa, na cozinha, por exemplo, brincar e depois guardar no lugar? Pode sim. O risco, mostra o cantinho da Mara ali para termos inspirações. Eu não estou na minha casa, esse cantinho eu montei agora com coisas da casa da minha sogra. Estou na casa da minha sogra e eu fui recolhendo coisas por aqui. Esse não é o cantinho da Mara, mas poderia ser perfeitamente, porque é isso, são coisas da natureza. Eu trouxe os bonequinhos que orientam ela na hora de dormir, é o que eu trouxe dela, o boneco dela. Panos. E, sim, as coisas podem voltar para a cozinha. Se você tiver a possibilidade de ter materiais separados, é melhor, para a criança identificar muito claro. Aqui eu peguei muitas coisas da cozinha, né? Outra coisa maravilhosa, peneiras. Eu peguei coisas da cozinha da minha sogra, que ela já não usa tanto. Isso é bom, porque qual é o risco que a gente corre se você volta esses objetos para a criança? Se a criança tiver o acesso à cozinha, tem o risco dela achar que ela pode pegar isso para brincar em um momento em que você esteja precisando ou em um momento que ofereça algum risco para ela. Então, o ideal é que sejam tampas e panelas velhas, coisas que já estejam fora de circulação. Mas, por exemplo, no caso dos tuppers, em casa mesmo, às vezes eu pego alguns para Mar brincar e depois eu volto a usar normalmente. Acho que aí fica a seu critério. Colher de pau, tudo isso vale a pena voltar. Ao invés da mesa, pode ser uma estante? Pode, desde que, se a sua ideia é que seja um espaço do sim, que em alguns momentos essa criança esteja sozinha, que essa estante esteja fixada na parede. Porque essa criança, com certeza, a partir do momento, ela vai tentar subir essa estante. É um excelente desafio. Sobre esses materiais que você falou agora, dentro da caixinha, para seriação, pedrinhas, coisas da natureza, para um bebê de 12 meses, não é perigoso? Apiacás arquitetos, sim. Pode ser, sim, perigoso. Por isso, a coisa da gente observar muito o que a gente vai oferecer. Para uma criança de 12 meses, ofereça coisas maiores, né? Que não passem dentro de um rolo de papel higiênico, mesmo que seja para seriação. Você pode encontrar, então, aqui, eu estou, por exemplo, com essas pinhas pequenininhas, que são as que tem aqui no quintal dela. Pinhas normais, grandes. Veja bem se não tem muitas partes que pinicam. Dá uma lixada, se tiver, já seria uma alternativa a isso. Pedras. Para uma criança de 1 ano. Pega a pedra desse tamanho, não pedrinha desse, né? E aí, o que acontece com as pedras? Em um momento a criança vai jogar. E aí você vai falar, a gente joga bola. As pedras a gente pode deixar no chão, pode arrastar, pode empilhar. Então, essa parte toda do limite, eu acho que é uma outra conversa que a gente pode deixar para uma outra aula, né? Mas
a criança, sim, pedras é um material muito rico, tem a coisa de ser fria, tem a coisa de poder empilhar, tem um equilíbrio, mas tem, sim, essa questão de observar como a criança brinca. E aí, se a criança, você vê que repetidamente está jogando todas as pedrinhas, embora você diga que você direcione, quer jogar, vamos jogar bola, ou vamos jogar um pano, você vai precisar falar, bom, eu vejo que agora você não está preparado, eu vou retirar por um tempo e depois você volta a incorporar. Ananda, agora eu vi. Prazer, Ananda. Obrigada, Letícia, pelas perguntas. Já estando na natureza e montando um cantinho, num espaço delimitado, seria interessante... Estou lendo a pergunta da Renata, tá, gente? Seria interessante expor elementos de maneira categorizada, seja por tipos ou cores, para dar uma sensação de beleza, como você falou no início sobre harmonia? Ou não importa, nesse caso seria deixar livre? Eu acho que se você já está na natureza, se você vai estar o tempo todo num espaço exterior, os elementos que você for oferecer, vale sim apresentar de uma forma convidativa, bonita. Se você não está falando só de uma ideia mais forest school, das crianças realmente estarem o tempo todo explorando dentro da natureza, se você vai ter algum lugar de base, mesmo que seja ao ar livre, vale, lógico, você pensar em como eu apresento isso de uma forma harmônica, que dê vontade de brincar. E o caos faz parte do brincar, né? Então, se tivesse uma criança brincando aqui, realmente estaria assim, já. E aí a ideia é, principalmente quando a gente está num grupo com mais crianças, um dos nossos papéis como educador é de forma silenciosa, de tempo em tempo, a criança já não está brincando, está ali, eu posso sim voltar a apresentar esse material de uma forma que reconvide a brincar, né? Então, eu não vou interromper o que a criança está fazendo, ela está em outro momento, ou em outra pulsão agora, e eu vou reorganizando, porque é realmente essa coisa desse convite, que seja gostoso brincar. Obrigada, Letícia. Vamos sim ver alguma possibilidade. A Letícia falando, quero muito ouvir seus conhecimentos sobre limite e direcionar. Rodízio de brinquedos e materiais. Bebês pequenos, né? Vamos falar desse tamanho assim. Por que eu prefiro ter poucos elementos e deixar sempre do que fazer rodízio? Os bebês, eles demoram um tempo até eles entenderem, para a gente criar essa sensação de estabilidade, de segurança, de familiaridade e de autonomia da criança conseguir saber onde está o que ela quer e ir buscar, ela precisa estar exposta a isso de forma regular por muito tempo. Se a gente falar, não está usando aqueles bonequinhos ali, eu vou tirar e vou pôr outra coisa, a gente está continuamente mudando, quando a criança então, a gente observa assim, eu não gosto tanto da ideia, parece que minha conexão está instável aqui, de rodar os brinquedos continuamente, mas, evidentemente, se a gente tem um grande número de materiais, e a nossa ideia é que esse espaço seja clean, que tenha oferta, né, propostas claras, uma apresentação bonita, vão ter coisas que a gente vai deixar em outro espaço, ou numa caixa, ou numa gaveta, e que de tempos em tempos a gente vai rodar. Mas, como eu falei, acho que eu falei ali no chat, né? Isso acompanha muito a natureza, dentro das propostas que eu estudo, né? Então, agora seriam pinhas, depois, aí está começando a primavera, né? A gente transformaria em outras coisas para depois chegar lá no verão numa proposta maior de conchas. Então, essa diferença seria quase a cada trimestre, né? Não é uma rotação, e seriam alguns elementos. Bom, eu vejo aqui se tem mais alguma... obrigada.
Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos todos um pouco já, acho que cansados. Se precisarem, podem continuar mandando perguntas relacionadas. E eu acho que é isso, é um tema bem profundo, tem muita coisa para falar sobre o brincar, né? Falando sobre os momentos do brincar, eu vou oferecer uma masterclass no dia 29, então fiquem atentos que amanhã a gente vai mandar ali no grupo, para quem quiser saber mais sobre como funciona essa dinâmica de contração e expansão no nosso ritmo do dia. Tem muita coisa bacana para a gente falar a respeito, como a gente intercala esses momentos de preparação do espaço e da criança no brincar autônomo com os momentos maiores de interação com o adulto e de cuidados. Então, eu estou bem entusiasmada com essa masterclass do dia 29. Amanhã a gente manda coisas a respeito. E chegou mais uma perguntinha aqui, só um segundinho. Obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada, Letícia, Renata. Fabiana, sobre crianças de idades 2 e 3 anos, diferentes conflitos, 2 e 3 anos, diferente o conflito no brincar. Pode falar um pouco? Fabiana, eu acho que a gente pode pensar, deixar para conversar sobre isso numa... Obrigada, Cláudia. Numa conversa sobre limites, né? Porque tem muito dessa mediação do conflito. A questão de conflito em relações a materiais, só para a gente dar uma pincelada assim, em relação a materiais, é muito importante ter coisas em quantidades, coisas iguais, né? A criança sempre vai querer ter o que está na mão do outro, porque mesmo que sejam 2 pedras iguais, a que está paradinha, ela está inanimada e é sem graça, e o que está na mão da outra criança, ela ganha vida porque ela está em movimento na mão do outro. Então, a criança sempre vai querer o que está na mão do outro, mas se a gente tem outra coisa similar ou próxima, a gente pode redirecionar, do tipo, agora o João está usando esse material, temos essa à disposição. E pode falar, fica tranquilo que eu vou estar atento, assim que ele acabar de usar, eu te aviso e você usa. E realmente fique atenta e avise quando a outra criança não estiver usando, né? Ou com crianças mais velhas que já se expressam bem, fala, olha, está usando, quando terminar você avisa e traz. Essa é só uma pinceladinha sobre o que poderia ser o conflito no brincar em relação aos mesmos materiais, né? Obrigada, Nanda, um prazer enorme. E acho que a gente pode se estender mais em relação à mediação de conflitos numa próxima conversa. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está aqui, muito feliz de compartilhar tudo isso. Que a gente possa fazer mais encontros e fiquem super atentos que amanhã, então, a gente vai mandar um link para essa masterclass que a gente vai falar sobre todas essas partes que envolvem também o brincar, a gente vai falar sobre como criar um ritmo organizado, envolvendo o brincar, envolvendo os cuidados, falando um pouquinho do nosso papel como adulto. Então, espero muito que a gente amplie esse nosso espaço de troca. Muito obrigada a todas vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa... Deixa eu ver, desculpa, vocês estão ouvindo? Parei de ouvir o áudio. Obrigada, Simone. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não estão? Sim, tá. Acho que deve ter sido... Obrigada, sim. Obrigada, Letícia. Acho que deve ter sido um problema no seu áudio, Ananda. Então, seguimos pelo grupo.
Muito obrigada pela disposição de estar até às 9h40 da noite aqui comigo. Espero muito que em algum momento a gente consiga fazer algumas durante o dia também. Um abraço bem grande, qualquer coisa que precisarem, seguimos pelo grupo. Um bom descanso.